Graça e paz, povo de Deus, espero que você esteja bem e desde já louvo a Deus pela sua vida e por toda a sua família. Obrigado por nos acompanhar nesse trimestre. Estamos findando a lição A Supremacia das Escrituras. Todas as lições estão disponíveis aqui no canal. Você pode assistir na hora e lugar que você quiser. Também pode compartilhar com seus amigos e nos ajudar se inscrevendo no canal. Esta é a aula de número 13, que tem como tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. Findando este trimestre, estaremos dando início a mais um trimestre de muito conteúdo e que irá tratar de outro tema que não direi o mais importante, mas direi que a lição do segundo trimestre de 2022 dará continuidade a esta última lição. Pelo menos entendo desta forma. O tema da próxima lição será a seguinte: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Aguardamos você para juntos estudarmos a próxima lição. Feito o convite, vamos à lição de número 13 deste trimestre. A leitura da Bíblia e a educação cristã. No texto áureo desta lição está escrito o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Antes de entrarmos mais a fundo no tema da lição, preciso aqui ratificar a importância da escola bíblica dominical e te convidar a ir numa escola bíblica dominical perto da sua casa. Deve ter uma igreja evangélica, né? E nela deve ter também escola bíblica. A escola bíblica dominical ela só pode ser eficaz na vida da igreja se a igreja tiver um coração disposto a aprender. Por outro lado, a igreja precisa que seus professores e professoras sejam capacitados para tal missão. Esta é uma grande responsabilidade e também precisamos, vez e outra, voltar ao texto que Tiago escreveu para nos manter alerta. Escute o que Tiago escreveu em sua carta. Meus irmãos, somente pouco de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1. Assim como Tiago, não estou aqui para desestimular a ninguém. Também, assim como Tiago, faço um alerta para todos que desejam o ministério do ensino, que levem em consideração o aviso. Precisamos voltar vez e outra nesse texto para nos manter na linha da sã doutrina. Afinal, não é qualquer classe que está diante de nós. É o povo de Deus. Então, a responsabilidade é grande. A lição, logo no primeiro tópico, já nos chama a atenção. Que nos diz: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. E o currículo adotado à escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. Também fala que a Bíblia é livro base para todo o seu ensino e aprendizado. Você, quando se dispõe a ir a uma escola dominical, você se torna uma pessoa mais fortalecida na fé. Passa a ser um leitor, uma leitora das Escrituras Sagradas. Passa a entender melhor trechos que muitas das vezes é difícil de interpretar. Relacionado a isso, a vontade de Deus passa a ser melhor compreendida. E a frequência te leva
a corrigir pequenos e grandes erros que outrora eram despercebidos. Então, tudo isso, a educação cristã torna-se mais clara para todos que frequentam a escola bíblica. Aprende a juntar a teoria com a prática. E o papel do professor, professora, é fundamental para isso. Quem ensina, educa. Quem educa, guia. E quem guia, instrui. Para melhor conduzir o povo de Deus. Entre muitos objetivos da educação cristã, é também uma das tarefas da grande comissão. Evangelizar e ensinar é responsabilidade de todos os discípulos de Cristo. E é nesse sentido que a EBD tem o seu papel fundamental. Quero reforçar outro ponto aqui. A escola dominical não é exclusiva somente para os salvos em Cristo, mas também para os não salvos, principalmente. Muitos querem pregar, muitos querem cantar, muitos outros querem ensinar, mas a verdade é que nem todos querem sentar num banco para aprender. Tanto para pregar, tanto para cantar e para ensinar, exige de cada um que deseja esse ministério disciplina. Quero chamar a sua atenção para um problema que tem causado alguns danos no meio da comunidade pentecostal. Um erro que circula no meio do povo de Deus. E o erro que me refiro é um entre muitos, por assim dizer. Mas como estou falando de educação cristã, este erro ocorre mais por causa de alguns pregadores que insistem em desestimular os jovens de estudar. Esses, em suas locubrações, têm um jargão que diz: não se preocupem, Deus chama o incapaz, capacita e envia. Muito faz desse jargão desculpa para não buscar capacitação e desestimula os jovens, quando não toda a igreja. Porque eu digo que é um erro e que também é uma desculpa. Porque essas pessoas ignoram os meios que Deus criou e criou meios para que o seu povo, a igreja, capacite-se para determinada área, que não precisa ser necessariamente para o ofício eclesiástico. Porque Deus quer que seu povo também sejam médicos, médicas, juízes, juízas, professores e professoras. Com isso, não estou negando que Deus pode fazer o milagre. Não é isso. Porque o povo de Deus pode glorificá-lo também nas profissões específicas deste mundo. A importância da lição é mostrar o quanto a educação cristã é uma ferramenta de grande valor para o cristão. A escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática. Além de crescimento individual, é também espiritual. Exposto esse ponto, quero trazer à memória um pouco de história para essa aula. E nessa história, tem como tema, quero colocar aqui, educados para servir a Deus e ao próximo. Por volta do século XVII, no auge da Reforma, um dos assuntos mais debatidos foi a respeito da educação. E nessa, a educação cristã e sua importância. A reorganização eclesiástica incluía o desenvolvimento de escolas. A educação medieval estava intimamente ligada à escola monástica e catedrais. As bolsas de estudo tinham origem principalmente em benefícios eclesiásticos. Às vésperas da reforma, essa aderência eclesiástica à educação havia fomentado ao menos duas atitudes básicas e que geraram
uma grande repercussão naquela época. Foram duas atitudes que geraram polêmicas. A primeira era que eles diziam que a igreja contribuía com a desigualdade social ao limitar o acesso à educação àqueles que entravam para o ministério ou prática de profissões específicas, parecendo que a sociedade estava dividida em dois grupos. Eram os grupos dos eruditos e o grupo dos comuns. A segunda atitude era que a educação era uma perda de tempo, a menos que alguém exercesse cargo eclesiástico, direito ou medicina. E essa atitude naquela época criou-se uma frase popular. A frase era a seguinte: eruditos são idiotas. A reforma, muito antes de Lutero, mas como ele foi o de mais destaque, não só por isso, mas um dos que se preocupavam, não só com a situação espiritual, mas também com a situação educacional cristã, ele se posicionou firme contra essas duas ideias que citei acima. Lutero sustentou firmemente que o serviço a Deus e ao próximo exigia uma população educada. Além disso, Lutero fez um apelo à nobreza alemã em prol da educação para meninos e meninas. Lutero disse o seguinte para persuadir a nobreza alemã: vocês acham que educar é caro? Então, se temos estimado, senhores, que gastar grande soma de dinheiro todos os anos em armas, em ruas, pontes, barragens e diversos outros itens para assegurar paz e prosperidade temporárias em uma cidade, não deveríamos nos devotar ainda mais a jovens pobres e negligenciados, ao menos um ou dois, preparando-os como professores? Lutero também e outros reformadores eram preocupados em formar cidadãos para ocuparem cargos importantes neste mundo. Então notamos que a preocupação com a educação não é de agora, nem tampouco a parte da doutrina cristã. Muitos pensam que seriam os bastiões dos pobres e negligenciados. Mas a preocupação de educar a sociedade, por assim dizer, vem dos cristãos. Quando não, vem daqueles que têm os princípios cristãos. Mas no século XVII, o grande obstáculo para que as crianças fossem educadas eram, na maioria, seus pais. O problema era convencer os pais sobre o valor da educação dos filhos. Sabia disso? Os reformadores tinham a convicção de que Deus não concedera filhos para que os pais pudessem treiná-los somente a viver neste mundo. E com isso, eles não queriam dizer que todas as crianças deveriam ser direcionadas ao ofício eclesiástico. Eles entendiam que o mundo também precisava de líderes capazes e educados. A escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática. Por isso, quando a família vão à escola bíblica dominical, a família é ensinada a matricular seus filhos na escola e também são instruídas na palavra de Deus a serem bons cidadãos. Os missionários escoceses Robert Hiker e Sarah Kelly são considerados os fundadores da escola bíblica dominical no Brasil. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, eles dirigiram a primeira escola bíblica dominical em terras brasileiras. Podemos citar outros que trilharam o mesmo caminho, o caminho de educar. E um deles foi
muito conhecido, Dwight Lyman Moody, que alugava bancos e saía pelas ruas da cidade de Northfield, chamando as crianças, principalmente as crianças de rua, para ouvirem as histórias bíblicas e aprenderem a ler e a escrever. E muitos outros que poderia citar, mas o tempo não nos permite. Com isso, notamos que desde sempre houve preocupação com a educação. E a educação cristã era prioridade. Depois das pessoas serem transformadas em leitores e leitoras da Bíblia, tornavam-se e tornam-se pessoas melhores. Assim, com esta aula eu vou ficando por aqui e espero que depois de ter dito tudo isso, né, espero que eu tenha sido claro. Quero concluir esta lição dizendo o seguinte: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Enfim, aqui finda-se mais uma lição do primeiro trimestre. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever. Em breve serão postados novos vídeos, né? E que Deus te abençoe em Cristo Jesus e também abençoe a sua família. E até a próxima aula e o próximo trimestre.